Bom, continuando o nosso estudo das ferramentas de desenho do Flash, nós vamos estudar agora a ferramenta de texto, que é o Tzinho que tem ali do lado direito na barra de ferramentas, na paleta de ferramentas. Então, para ativar essa ferramenta, a gente clica no T e imediatamente vai se abrir aqui um painel onde nós vamos ter diversas opções para criar o nosso texto, né? Essa primeira opção se refere ao tipo do texto. Se vai ser um texto estático, ou seja, um texto simples, um texto dinâmico que vai ser utilizado com um ActionScript para alterar automaticamente esse texto, ou um texto de entrada. Esses textos de entrada, eles permitem que a gente colha do teclado informações que o usuário vai digitar, né? Então são uma espécie de campos de texto para digitação de valores. Nós vamos utilizar no nosso curso somente o Static Text, porque nós não vamos ver a parte de ações. Seguindo aqui nas opções de caracteres, nós temos a primeira é a fonte, onde nós vamos escolher o estilo de fonte que nosso texto vai ter. Então nós temos diversas opções aqui de textos que podemos escolher, né? Ele tem as fontes do Windows e as fontes próprias do Flash CS4. Eu vou deixar aqui na fonte, vamos deixar na Arial, que é bem conhecida de todos. A gente pode trocar o estilo para itálico, para bold itálico também, para deixar a fonte mais personalizada, né? Outra coisa que a gente pode alterar aqui é o tamanho da fonte. Ele começa com 33, clicando e arrastando para a direita, a gente aumenta o quanto que a gente quiser aqui, né? Mesma coisa para a esquerda, a gente diminui. Se você quiser ainda editar, você pode clicar e digitar o valor desejado. Então 150, por exemplo. Esse letter spacing, a gente vai ver que quando a gente cria o texto, a gente pode dar um espaço um pouquinho maior ou um pouquinho menor entre as letras, né? A cor da fonte, a gente vai estar clicando. Eu vou usar aqui um roxo para a gente poder ver isso daí funcionando. E as opções de anti-aliasing, onde nós vamos ter diversas opções para controlar o serrilhado, né? Isso daí seria uma opção mais avançada que nós não vamos detalhar aqui. Então vamos criar aqui um texto. Como que se cria esse texto? A gente clica com o botão esquerdo e arrasta até abrir uma janela, onde depois a gente vai poder digitar o nosso texto. Então eu vou colocar aqui, mini curso. Vocês estão vendo que está muito grande, né? Então nós podemos selecionar aqui as letras e diminuir o tamanho. 150, vamos diminuir, ele diminui em tempo real, para a gente poder ter uma opção melhor aqui com essa fonte. Mover abaixo. Então, mini curso de Flash. Você pode em qualquer momento mencionar o tamanho da caixa também. Pode trocar a cor individual de letras ou palavras. A gente pode trocar também opções aqui diversas de parágrafo. Posso centralizar, posso justificar, posso alinhar à direita ou à esquerda. Enfim, tem diversas opções aqui, não muito difíceis. Cada um de vocês pode estar depois explorando essas possibilidades aí. Para a gente, o interessante é conhecer a ferramenta em si, né? O que mais? Nós podemos ter associado a uma letra, a um texto, a gente pode ter um link, que aí esse texto vira uma espécie de botão. Quando a gente clicar nele, a gente pega um link de internet. Bom, a ferramenta texto, ela é diferente da ferramenta Pen em alguns pontos. O primeiro ponto de diferença é que a ferramenta texto, ela fica como um texto, a gente não consegue selecionar o subelemento lá no Pen, tá vendo? O texto, ele sempre fica como texto, ele não é um objeto de desenho, a menos que a gente utilize uma opção aqui diferente, que seria
esse break apart, ele vai, na verdade, dividir em vários textos, né? Mas tem um outro que a gente pode ver depois que faz isso. Então, nós não temos aqui na ferramenta texto também como selecionar subelementos. Por quê? Ela, como eu disse, é uma ferramenta que é um tipo de desenho que ela reconhece só a ferramenta texto para editar ela. Então, se a gente tem um texto pronto lá e a gente quer reeditar ele, temos que selecionar esse texto usando a ferramenta T, né, de Text Tool. Como a gente faz isso? O cursor, quando a gente está com o Tzinho embaixo da cruzeta ali, ele significa criação de um novo texto. Mas se a gente posicionar o cursor em cima de um texto já criado, ele vai mostrar para a gente o cursor diferenciado aqui de edição. Então é só clicar aqui que a gente entra no nosso texto para poder editar ele naquelas opções já citadas. Então, gente, o texto basicamente é isso que a gente teria para aprender. Alguma outra coisa interessante cada um buscar aprender, né? Dar uma vasculhada em cada opção dessa para entender melhor o seu funcionamento. Mas o básico é isso.